E o Flamengo ficou no cheirinho mais uma vez. Vou trazer aqui algumas repercussões, alguns torcedores, até jornalistas falando sobre a derrota do Flamengo pra gente rir, né, velho? Porque a vida tá muito pesada pra todo mundo, é imposto aumentando, é todo mundo trabalhando que nem louco. Vamos dar risada, tirar um sarro da cara dos flamenguistas hoje pela derrota. Já é a terceira final que os caras perdem, hein? Que coisa, que aconteceu com esse Flamengo aí do ano passado pra cá. Vamos falar também de Danilo, tem informação importante circulando na internet. E aí, o Palmeiras consegue trazer esse jogador agora ou não? Você vai ficar sabendo agora nesse vídeo. Também tem tudo sobre o gramado do Allianz Parque e suspensão do jogo contra o Fluminense. Ontem, quando eu fiz o vídeo aqui no canal, eu desliguei a câmera aqui, editei, joguei pra vocês, e aí eu comecei a ver a galera falando de Palmeiras no tribunal pra suspensão da partida. Que coisa de louco, velho. Mas, pessoal, olha, fica aí que nós já vamos falar sobre esse assunto também. Não esquece de verificar a sua inscrição no canal, o seu like ajuda o nosso trabalho por aqui. Senta o dedo no botão do like. Se você puder também compartilha esse vídeo aqui, porque ele tá muito bacana. Vamos dar uma risada aqui com os flamenguistas que perderam lá o final da Recopa Sul-Americana. Vamos falar do Danilo também, muito importante. E também não esquece, ó, a lojinha do canal tá aqui pra vocês, pra você fazer uma excelente compra e ajudar o canal com a parceria que nós temos, beleza? Sou eternamente grato a todos vocês. Vamos lá, rapaziada. Vamos começar aqui dando risada, né, meu? Vamos lá, vai. Eu vou até dar o coraçãozinho aqui pro Pilhado, porque o Pilhado, ele fez jus ao nome dele, certo? Não sei se é o nome dele mesmo ou é nome artístico, mas todo mundo chama o cara de Pilhado e ele tava pilhado com a derrota do Flamengo e nós vamos dar uma risada aqui com o Pilhado. Vamos lá. Esse é o retrato do Flamengo nessa temporada. Um time de merda, sem vergonha na cara, meu Deus, que em 210 minutos contra o minúsculo Lanús, não conseguiu fazer um gol sem ser de pênalti. Esse Flamengo não tem vergonha. Ei, peraí. Um pênalti também, bem... Olha, discutível, hein? Discutível, tem que ver aí na regra. Eu quero ver o que os jornalistas vão falar hoje aí sobre essa derrota do Flamengo. Mas o De Arrascaeta tava com o pé fora da área, hein? E marcaram o pênalti pros caras. E depois os caras se acham no direito de vir contestar o pênalti do Vitor Roque. Eu falei aqui minha opinião, todo mundo veio no chat aqui, nos comentários ontem do canal. Não, foi pênalti claro, foi pênalti. Tá tudo certo, pessoal. Vocês podem acreditar que foi pênalti claro e tá tudo bem. E tem o porquê de as pessoas mostrarem que é pênalti claro. Realmente teve o toque lá. Eu só manifestei minha opinião que eu não daria o pênalti porque eu achei que o Vitor Roque forçou demais aquele contato. Mas enfim, tá tudo certo. O pênalti do Palmeiras já passou, ganhamos o jogo 3 pontos, é o que importa. Agora, os flamenguistas vieram encher o saco do Palmeiras por causa desse pênalti aí contra o Fluminense. E marcaram um pra eles também aí. E ninguém tá falando nada, né? Bando de hipócrita. Mas aqui o Pilhado, vamos continuar estudando. Põe na cara, Paquetá e Samuel Lino, 62 milhões de euros. Nenhum joga nada. Nossa. Em jogo nenhum. Pedro, um cone, como eu sempre falo. Manda pra cá. O Flamengo, que é o retrato dessa temporada. Um bando de atacantes que não sabe chutar. Plata não sabe chutar. Carrascal, Pedro também teve uma chance de frente pro gol. E o Flamengo displicente. Pode mandar o de Pedro novo, pra cá, eu aceito. pagou pela displicência. Com Rossi, com Ayrton Lucas. Um time sem vergonha na cara nessa temporada. E o torcedor tem que ficar muito puto. Porque o trabalho do Flamengo nesse ano é uma bosta. Vamos ser sinceros. Por enquanto, é uma merda. E o Jorginho, pra mim, joga sozinho nesse Flamengo hoje. Só o Jorginho jogou. E o Flamengo sem vergonha na cara, que não mereceu vencer do minúsculo Lanús. É isso aí, o Pilhado tá pilhado com o Flamengo. Se eu fosse torcedor do Flamengo, eu também estaria puto. Vou falar pra vocês. Só o Samuel Lino junto com o Paquetá são 62 milhões de euros, cara. E eu vou mostrar pra vocês como é que tá o Paquetá, hein? Segura aí que eu vou mostrar pra vocês como é que tá o Paquetá, que vai deixar os flamenguistas mais putos, hein? E o Pedro não tá realmente jogando muito bem lá pelo Flamengo. Se quiser mandar pro Palmeiras, eu aceito, tá? Eu acredito que a maioria dos torcedores do Palmeiras também aceitaria. Vamos ver o próximo aqui?
Ah, esse aqui é figura marcada, hein? Vamos lá, paparazzo rubro-negro, vamos ver. Ele que tava ciente que o Flamengo ia virar o jogo lá quando acabou lá o primeiro tempo, uma coisa assim, né? Vamos ver o que ele comentou aqui, vai lá. Cara, que vergonha, 2023 se repetindo. A nossa régua realmente tá lá em cima. Nossa régua tá lá em cima. A gente soberba, né? Realmente acostumou a ser campeão. Subiu pra cabeça. E a gente não aceita deixar de ser campeão. Todos nós, todos nós. Agora, não tem como passar pano pro que o Flamengo tá apresentando. Primeiro, os jogadores tá sem tesão, os jogadores sem fome de ser campeão, os jogadores que, nesse momento, uma apatia danada. E aí não tem jeito, gente. Não tem jeito. Por que não tem jeito? Porque o Felipe Luiz, a gente tenta fazer de tudo para na véspera e no dia do jogo tentar passar uma energia positiva. Pô, e eu não tô aqui berrando, não tô aqui gritando, eu tô falando a realidade. A gente tenta passar uma energia positiva pro Felipe Luiz, né? Mostrando que realmente, cara, aí o Felipe Melo falou, não, chamar de time sem vergonha não pode. Mas hoje, o que eu vi em campo é time sem vergonha. O que a gente viu em campo hoje é time sem vergonha, tá? O que foi visto em campo hoje é time sem vergonha. Cara, futebol é muito louco, né, Leva cara? o jogo pra prorrogação e o time tava achando que ia fazer o gol a qualquer momento, uma vacilada do cacete, toma um contra-ataque, toma um escanteio. Golaço, inclusive. E outra coisa, golaço jogador de 42 milhões de euros que entra, né? Além de não fazer não decidir, pô, ele fica olhando o cara cabecear, velho. Ele fica olhando o cara cabecear, o Paquetá. Vai, Paquetá. Agora, eu quero entender o seguinte, a gente tenta apoiar o trabalho do Felipe Luiz. Tenta apoiar, tenta ajudar. Critica pontualmente e tenta apoiar. Mas aí o cara pega e, cara, faz uma escalação com o Samuel Lino e Plata. Pô, não é possível, cara. Será que ele não acompanha, ele não vê que os caras tão mal? Ó. Ele não vê que o Samuel Lino não é... É grana Felipe que gastaram Luiz, com esses caras, hein? Felipe Luiz, olha só, tá igual 2023. Quem tá falando tá certo. Quem tá igual 2023. Felipe Luiz, só te falar uma coisa, meu camarada. Só te falar uma coisa. Você tentar recuperar, só porque você pediu a contratação do jogador, você tentar recuperar o Samuel Lino numa final, você tá de sacanagem, velho. Tá bom. Ó, tá falando demais aí, que nem eu vi os pessoal reagindo aí, o paparazzo, realmente, tá falando demais pra quem perdeu. Agora, uma loucura, né, velho? Até ontem o Felipe Luiz era o herói do Flamengo, né? Ganhou o Brasileiro, por vacilo do Palmeiras, hein? Teve seus méritos, lógico, o Flamengo, mas o Palmeiras vacilou. Entregou o Brasileiro ano passado pros caras. Venceram o Brasileiro, venceram a Libertadores, quase quebrando a canela do nosso jogador e o árbitro não deu absolutamente nada. E aí o Felipe Luiz era o herói. O time do Flamengo era o malvadão, como os caras falam. Agora, já não presta mais. Você vê como é que é o futebol. E o Paquetá, hein? Segura aí que eu vou mostrar pra vocês como é que tá o Paquetá. Vamos pro próximo aqui, o Flazoeiro. Flazoeiro, esse também é conhecido, hein? Vamos lá. Vou até dar um coraçãozinho aqui já. Eu vou dizer uma coisa pra você. Sabe como que o torcedor do Flamengo tá saindo aqui hoje? Decepcionado. Repete. Decepcionado. O sentimento do torcedor rubro-negro saindo do Maracanã hoje é um sentimento de decepção. Porque o Flamengo trouxe o jogo pra decidir dentro de casa. Porra, perdemos de um gol lá. Aí o que acontece? Pior que ele fica nervoso. Chuva que não parava. Repara. Chuva a veia dele forte. salta aqui. Aí o Ayrton Lucas no primeiro tempo acha de bom tom com uma porcaria de um corredor livre pra poder avançar, recuar a bola pro Rossi. A bola para na poça d'água, o jogador do La Luz pega a bola, o que acontece? Gol dos caras, 1-0. Lembrei do negócio, hein? Ó, importante falar aqui, esses caras descem o pau em gramado sintético, né? Vocês viram como é que tava ontem a drenagem do gramado do Maracanã? Uma porcaria, parecendo um pasto, velho. Um pasto. Aí você olha pra drenagem do gramado sintético da Arena Barueri, meu amigo, não fica uma poça. Pode estar chovendo um dilúvio, não fica uma poça. E esses caras querem ficar falando mal de gramado sintético. Olha, se atentem aos detalhes. Ontem o Maracanã tava um pasto com a chuva que caiu, hein? Vamos lá. O Flamengo, remar no segundo tempo. Aí fez o gol no meu tempo de pênalti, conseguiu um pênalti no segundo tempo, 2-1. Vira o jogo, vambora na prorrogação. Pênalti malaco aí, o que também, acontece na prorrogação? Um escanteio no último minuto.
No último minuto, uma bola na área, todo mundo dormindo, pô. Pô, Léo Ortiz, Léo Pedro, todo mundo dormindo na porcaria da área, não viu o cara subir? Puta, mas a véia do cara O cara salta aqui, subiu tanto sozinho, nervoso. pô. Flamengo deu trocentos cruzamentos na área. Cara tá pistola Nenhuma vez os nossos jogadores subiram sozinho. O deles, um cruzamento, pô, subiu sozinho, gol dos caras campeão. É brincadeira. Ou vocês Muito bom, acordem pra temporada, ou vocês vão perder tudo esse ano. Ou vocês tomem vergonha na cara, porque o BAP foi lá no Ninho cobrar. Se cobrança não tá resolvendo, é porque acabou a vergonha na cara. Se cobrança não resolve mais, é porque acabou a vergonha na cara, pô. Lamentável essa derrota. Tô chateado. Normal, é isso aí. Flazoeiro também puto da veia. A veia do cara chega salta aqui, meu irmão. De tanto nervoso que ele passou com o Flamengo ontem. Flazoeiro, a coisa não tá fácil aí pro Malvadão, hein? Parabéns aí ao Malvadão que foi desclassificado de novo. Perdeu outra final, terceira seguida, né? Mundial. Lamentavelmente, vocês perderam pro Corinthians também a Supercopa e agora perderam a Recopa. Parabéns aí ao Flamengo e tá muito divertido, continuem assim. E agora esse aqui, agora eu peço já perdão até pelos palavrões, tá? Porque esse aqui xinga que é uma beleza, mas esse aqui é engraçado. Fernando Gil, vamos lá. Assistindo e tal, olha lá, esse era o último gol do Flamengo, né? Cara, inacreditável isso, cara. Foda-se! Foda-se! Foda-se, Felipe Luiz! Vocês não estão vendo aí, tá? O gol do Flamengo. Eu tô colocando uma máscara porque a Comebol é chata pra caramba, tá? Então tem uma máscara aí, vocês não vão ver o gol do Flamengo. Mas esse aqui é o último. Flamengo não, perdão, do Lanús. Foda-se! Foda-se, Felipe Luiz! Foda-se você, cara! Foda-se, Felipe Luiz! Ai, porra, vai pra todo mundo pra casa do cacete, rapaz! Aí, tá bom. Já xingou demais, tem muito puritano aqui no meu canal, viu, Fernando Gil? Você tá muito brabo aí com o Flamengo, parabéns. Continua secando o Palmeiras, continua falando besteira sobre o Palmeiras aí, enquanto teu time toma taca, que nem diz o Cecinho. No jogo aberto, tá certo? E aqui eu quero mostrar pra vocês, gente, como é que tá o Paquetá, bicho. Ó como é que tá o Paquetá. 40 milhões... ganhando dinheiro pra caramba no Flamengo. E olha lá, ó como é que tá, ó. Isso aí foi publicado pelo Dissola. Olha lá. Ó como é que tá. Mexendo. Conforme é batido. Eu não vou colocar não, tem música, né? Aí pode dar problema no canal. Mas lá, o Paquetá tá assim, ó. Tá feliz da vida. Foi comprado um valor astronômico pelo Flamengo e tá deixando a desejar nesse elenco do Flamengo. Olha lá, dançando. É isso aí. Essa é a excelente contratação do Flamengo, 40 milhões de euros. Parabéns aí aos envolvidos. E aí os caras colocou o meme ali, ó. Ele morde? Não, ele só cheira. Ó a piadinha aí, ó, ficou pra vocês aí. Bom, o Flamengo ficou no cheirinho de novo. Os caras tão pistola. Fiz questão de trazer os flamenguistas reagindo aqui. Por quê, meu amigo? Esses caras enchem o saco da gente. E quando esses caras perdem, a gente tem que expor eles, né? Hipocrisia dos caras também. Ficaram puto lá. E os caras fazem isso com a gente também, quando a gente fica puto com o Palmeiras. Tá tudo certo. Quero saber a opinião de vocês. Posta aí nos comentários, beleza? Agora, vamos seguir aqui com o mais importante, que são as notícias do nosso Alviverde Imponente. Primeiro quero falar pra vocês do gramado do Allianz Parque. É o seguinte, ó, o Alessandro Oliveira, o CEO da Soccer Grass, empresa responsável pelo gramado sintético do Allianz Parque, deu entrevista ontem para o ESPN e atualizou a respeito do processo da troca do piso sintético da Casa do Verdão. O empresário detalhou, Palestrino, sobre a parte técnica da substituição e confia que o estádio possa estar à disposição do Alviverde para uma eventual segunda partida da final do Campeonato Paulista, marcada aí para o dia 8 de março. A informação da possibilidade do Palmeiras atuar no local, caso venha a ser mandante em uma hipotética decisão do Paulista, também foi noticiada pelo ESPN, dando aqui os devidos créditos. Mais uma vez aí, outra pessoa confirmando que o Palmeiras pode ter o Allianz Parque caso avance para a final do Campeonato Paulista e tem que casar de ser o último jogo, né, de decidir em casa, né? Acredito que isso pode acontecer, mas o Palmeiras precisa vencer o São Paulo. Lembrando também que não é várzea, depois de colocar o gramado sintético, a FIFA vai olhar e avaliar para ver se o gramado está apto para jogo, tá? Então não é qualquer coisinha, coloca o gramado, vai para jogo, tá tudo certo. Não, como é que esses caras falam por aí? Tem avaliação da FIFA, tem protocolo a ser feito e a FIFA liberando
liberando, aí sim o Allianz Parque vai estar liberado para jogo. O Palmeiras ganha muito com isso, o pessoal gosta de ir pro Allianz Parque, não para a Arena Barueri, apesar de que eu tenho visto aí vários influenciadores que vão várias vezes nos jogos dizendo que o clima na Arena Barueri tá muito bacana nesses jogos finais, né, que o Palmeiras tem feito. Mas eu acredito que o Allianz Parque é o melhor lugar pra gente mandar os nossos jogos, afinal de contas, lá de fato é a nossa casa. Suspensão do jogo entre Palmeiras e Fluminense, cara. Ontem, quando eu postei o vídeo aqui no canal, eu olhei esse negócio e falei, eu não tô acreditando nisso aqui que eu tô vendo. Aí eu falei, vamos ver o que aconteceu, porque o que será que eu perdi desse jogo aí entre Palmeiras e Fluminense? Olha só, a CBF, Palestina, emitiu um comunicado oficial e informou que advertiu o árbitro Felipe Fernandes de Lima, lá de Minas Gerais, pelo fato do Palmeiras ter realizado a saída de bola no início e após o intervalo da partida contra o Fluminense, algo que havia passado despercebido pela arbitragem, tanto que o ocorrido sequer foi relatado na súmula. Eu tava assistindo o jogo aberto ontem, até a própria Renata Fã falou, gente, nem eu percebi que isso tinha acontecido. Ninguém percebeu, eu acho que o único que percebeu foi um dos jogadores dos caras lá do Fluminense, né, que reclamou com o árbitro, e segundo a reclamação dele, o árbitro não deu nem bola, nem crédito pro que ele falou. De fato, foi contra as regras isso daí. Mas vamos ser sinceros, quem é que percebeu esse negócio, velho? Além desse jogador do Fluminense. Ninguém notou. Eu também não. Palmeiras do tribunal pode suspender o jogo contra o Fluminense. Falei, que negócio é esse, cara? Eu não tinha notado, e eu assisti o jogo todo, hein? Eu não reparei que o Palmeiras iniciou 2 vezes. A CBF advertiu o seu árbitro e disse ainda em nota que o erro de procedimento não trouxe prejuízo ao jogo, pois assim que a partida foi reiniciada, o Fluminense adquiriu a posse de bola e não houve sanção disciplinar. Gol ou fato relevante imediatamente subsequente, né, a aspas aqui da CBF. Este ato, né, do Palmeiras iniciar 2 vezes, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, não prejudicou, segundo a CBF, no resultado final. E de fato não prejudicou mesmo, né, cara? Quando o Palmeiras vence aí, pelo amor de Deus, é uma putaria que essa galera faz aí, meu. Os caras não gostam, meu. O Palmeiras incomoda essa galera quando o Palmeiras vence. É impressionante. Palmeiras no tribunal. Vamos cancelar a partida porque foi roubado. Gente, por favor, menos, hein? Menos. Ó, segundo o Carlos Eugênio Simon, ex-árbitro e comentarista do ESPN, essa situação pode parar nos tribunais, de fato, mas isso dificilmente mudaria o resultado do confronto. E caso mude, acredito que não vai acontecer nada, nem pro tribunal isso vai. Tá? Mas caso aconteça, for a tribunal, o STJD decidir julgar esse negócio aí, duvido que os caras vão cancelar a partida. Eu duvido. Eu fiquei pego de surpresa depois que eu publiquei o vídeo ontem. Quero saber muita opinião de vocês, né? Parece que o negócio, quando é a favor do Palmeiras, acontece e o Verdão tá envolvido, os caras ficam loucos, né, gente? É tribunal, é pênalti mandrake que os caras falam. Teve pênaltis. Eu falei aqui ontem, até minha própria audiência aqui me criticou. Não, você tá louco. Foi pênalti pro Palmeiras. Tá tudo certo. Tá tudo bem. Sem problema. Eu só dei a minha opinião, fui sincero com vocês sobre o meu sentimento sobre aquele pênalti no Vitor Roque. Agora, tem cara forçando a barra, hein? Palmeiras comprou o árbitro para dar aquele pênalti. Gente, pelo amor de Deus, menos, hein? Menos. Tem jogadas que foram marcadas pênaltis que não teve nem toque e o árbitro deu pênalti. Pra Flamengo, pra Corinthians, pra São Paulo. Devagar, hein, pessoal? Vamos devagar. Parece que quando é contra o Palmeiras, essa galera cresce de um jeito, hein? Como o Palmeiras incomoda esse pessoal. E agora, pra gente finalizar o vídeo, vamos falar de um reforço que nós gostaríamos de ter por aqui, ó. Por atrasos no salário em direitos de imagem, lembra dele? Danilo chegou a ameaçar pedido de rescisão no Botafogo e o Palmeiras sondou essa situação do volante nesta janela de transferências. Lembro que até coloquei aqui um vídeo do Benjamin Bach dizendo que o Palmeiras tava isso aqui, ó, de pegar o Danilo, repatriá-lo para o seu time e ainda de graça, né? Porque na época o Botafogo estava devendo algumas coisas ao Danilo relacionados a INSS e tudo mais. Contudo, Palestina, o time carioca colocou o pagamento em dia para evitar perder o jogador. O Alviverde estudou fazer oferta pelo meio-campista, mas o camisa 8 mudou de ideia e não pensa mais em trocar de clube. Agora um jornalista que vocês adoram, porque eu não fico escondendo aqui fonte, eu falo a fonte para vocês. O amado
jornalista Jorge Nicola apurou que o volante descarta voltar ao Palestra nesse momento. Aspas pro Nicola aqui, ó. Voltando a receber em dia, Danilo está decidido a permanecer no Botafogo e nem tem mais conversas com o Palmeiras. Até o porquê dentro de campo as coisas têm funcionado muito bem, afirmou o jornalista. Fecho aspas para ele aqui. Danilo tem a confiança do técnico Martim Anselmi, que vem dando muita liberdade em campo para o volante. Nessa última quarta-feira o cara jogou demais, hein? Nas fases preliminares da Libertadores, o Botafogo venceu o Nacional Potosí por 2-0 e o meio-campista marcou o segundo gol do Botafogo e ainda deu assistência no primeiro gol do Fogão, cara. Então o Danilo é um jogador espetacular e tá jogando muita bola lá no time do John Textor. O jogador tem contrato com o Alvinegro Carioca até o meio de 2029, lembrando todos vocês. Então tá aí, se o Palmeiras quiser contar com o Danilo, vai ter muitas dificuldades. Pro meio do ano essa história pode mudar. Eu não acredito que o Botafogo, passando lá pela situação financeira que está passando, se chegar boa oferta pelo Danilo, é bem capaz do John Textor vender. Isso seja Palmeiras, Flamengo, seja quem for, tá bom? Quem tiver a grana pode levar o jogador no meio do ano. Mas por hora, o Palmeiras vai ter que ficar olhando, segundo a informação do Jorge Nicola, para o Danilo. Você gostaria de contar com o jogador? Eu acho que é uma pergunta bem retórica, né? Acredito que é unânime a resposta da galera. Mas postem aqui nos comentários, quero saber a opinião de vocês. E dessa forma, eu vou terminando essa edição de sexta-feira do seu canal Notícias Meu Verdão. Agradecendo sempre a audiência de vocês no canal, pedindo sempre a sua colaboração com o seu like, o seu hype, quando você tá assistindo pelo celular, obviamente, e a sua inscrição, ela é muito importante. Vou indo nessa, pedindo que o Papai do Céu abençoe a vida de vocês durante essa sexta-feira. Volto numa próxima e avante palestra!